Prezados irmãos, irmãs, amigos e amigas do canal Mensagem da Última Hora.org.br, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas aqui ao nosso canal, esse espaço que temos para meditarmos a respeito da Palavra de Deus, para trazer uma mensagem de fé, uma mensagem que tem por objetivo contribuir para o elevo, para a elevação do nível de fé daqueles que creem na palavra de Deus, que creem na Bíblia. E também para contribuir com aqueles que ainda não experimentaram entregar a sua vida a Jesus, para que venham sentir-se motivados a fazê-lo, a entregar o seu fardo a Jesus e aceitar o fardo, aceitar o jugo de Jesus, que conforme as suas próprias palavras é leve, é suave. O jugo de Jesus, ter Jesus como nosso Senhor, como Senhor da nossa vida, é leve, é suave, porque ele nos ajuda a vencer as lutas de cada dia. Então, esse é o objetivo aqui das meditações, dos hinos que nós dedicamos, que nós postamos nesse canal. Se você tem gostado do material que você tem tido contato aqui, né, você pode nos ajudar curtindo os vídeos, compartilhando, inscrevendo-se, se você ainda não é inscrito, né, divulgando, indicando o nosso canal para outras pessoas que creem que são cristãos ou que ainda possam vir a ser, né, enquanto há tempo. E hoje nós trazemos aqui um alerta, que é a carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 3, um alerta para todos nós que somos cristãos e aqueles que ainda não são cristãos, né? Paulo fala a respeito da imaturidade espiritual que sempre existiu, que se nós analisarmos com profundidade as Escrituras, nós vamos ver que Caim não entendeu o sacrifício que deveria fazer a Deus e por isso seu sacrifício não foi aceito, por falta de maturidade espiritual, né? Falta de visão espiritual. A imaturidade fez com que ele não tivesse visão espiritual. Abel, por sua vez, tendo maturidade espiritual, ofereceu a Deus, tendo revelação, ofereceu a Deus um sacrifício que foi aceito. Então, Paulo chama a nossa atenção aqui para um fato que não parou ali na igreja de Coríntios, da igreja de Corinto, né? Falando aos Coríntios aqui nesta primeira carta do apóstolo Paulo, no capítulo 3. Isso permanece até hoje e tende, prezados irmãos, a ficar cada vez mais forte. Essa imaturidade que é demonstrada através desse tipo de atitude. Então, vamos destacar aqui alguns versículos desta carta, desse capítulo desta carta, e você pode, como temos indicado, ler toda a carta de Paulo aos Coríntios, do apóstolo Paulo a Coríntios, tanto somente o capítulo 3, para conhecer mais, porque vamos apenas destacar alguns versículos, mas você pode ler toda a carta, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta, enfim. Todas estas cartas do apóstolo Paulo, que ele escreveu aos Coríntios, aos Romanos, né, e a todos quem ele dedicou as suas cartas, elas são maravilhosas, são preciosas, elas nos ajudam a compreender como é que deve ser a nossa postura como cristão, como cristã. Então, começando aqui pelo versículo 1, Paulo diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo, em outras palavras, como pessoas imaturas em Cristo. E ele fala por que ele chamou os coríntios aqui de imaturos. E nós vamos ver que hoje ainda é muito presente esta imaturidade, esse sinal de imaturidade. A imaturidade espiritual não é somente isso. Ela é um conjunto de atitudes que pessoas ditas cristãs, cristãos têm.
né, evangélicos, evangélicas têm e que demonstra imaturidade. Esta que Paulo trata aqui é apenas uma das atitudes, é que é a mais evidente, né? É a que causa dissensões, é que causa destruição, né, de lares, é que causa contendas entre irmãos. Ela é a mais presente, é a mais forte, né? Mas há outras também que, se nós lermos as cartas de Paulo, nós vamos observar que ele chama a atenção para que nós sejamos maduros em Cristo, maduros espiritualmente, né? Mas retomando aqui com o versículo 2, com leite vos criei e não com carne. Quer dizer, Paulo diz, eu queria trazer para vocês um alimento como carne, mais forte, um alimento que tratasse de aperfeiçoamento, de vitaminas, de saúde mesmo, mas eu tenho que ficar tratando vocês com leitinho, com leite, com meninos, porque eu não tenho estômago para aprender as profundidades da Bíblia, tem que ficar aí parado com questõezinhas chega a ser tão banais, né? Porque não tem visão espiritual para caminhar para uma fé perfeita, para uma fé de rapto, para uma fé de arrebatamento. Fica preso em coisinhas. Nas entrelinhas, o que o apóstolo Paulo estava falando é isso, né? Fica levando em conta questõezinhas que são tão pequenas, né? E que causam problemas. Então o apóstolo Paulo está dizendo, com leite vos criei, não com carne, porque ainda não podeis, e nem tampouco agora ainda podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Vocês não estão trazendo para dentro da igreja questões que são de fora, né? Que são do... Vamos falar um pouco mais aberto, que são do meio político, né? Que é comum no meio político, as questões políticas, que é do meio político, não está entrando para dentro das igrejas de uma forma geral, isso entrando em todas as fés, né? Todas as profissões de fé, professa estar com a fé diferente, trazendo algo diferente, mas se analisarmos mais aprofundado, vamos ver que, como o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ainda continua andando segundo os homens, segundo o mundo, trazendo para dentro das igrejas questões que não cabem ser discutidas e tratadas na igreja, onde deveria estar sendo cuidado, tratado da elevação da fé, da busca da fé perfeita, da busca da fé de arrebatamento, visto os dias que estamos vivendo. Então Paulo está chamando a atenção aqui dos coríntios, e isso não mudou, continua hoje ainda. Porque veja o que fica muito evidente aqui, né, que o apóstolo está trazendo. Porque dizendo eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo. Porventura não sois carnais? Eu sou desse, eu sou daquele, eu sou dessa denominação, eu sou de outra, então eu que estou certo, porque eu estou nessa denominação, que é a mais velha, que tem um tempo maior, que tem os maiores líderes, né? Paulo está chamando aqui esse tipo de atitude de carnais. Não tem ainda estômago para ouvir a verdadeira palavra de Deus, que sustenta, que eleva o nível de fé. Mas isso de uma forma mais ampla, como dissemos há pouco, né? Isso nós estamos vendo aqui pelo que nas entrelinhas o que o apóstolo está nos mostrando. Isso tomou conta de tudo. Hoje, em tudo quanto se refere a espiritual, vemos atitudes imaturas, né? Em grupos, em organizações, enfim, de uma forma geral, né? Causando separações, causando dissensões, causando contendas, exatamente por conta desse tipo de atitude. Eu sou desse, eu sou daquele, eu sou desse grupo, então eu estou certo, estou com a verdade. Ora, vamos seguir aqui o que o apóstolo está nos mostrando, qual deve ser o nosso fundamento. Pois quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem são esses grandes líderes que têm levado multidões a crerem neles, né? E nas entrelinhas?
senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um. Aí ele segue falando, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem é o que planta que é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Né? E aí ele segue falando que o que planta é o que rega, o que planta e o que rega são um, mas o que receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, segundo a graça de Deus. E eu quero destacar aqui, já para nós concluirmos, o versículo 11. Porque diz o apóstolo, porque ninguém pode pôr outro fundamento. A nossa fé não pode estar fundamentada nesse ou naquele líder, nesse ou naquele grupo. Eu estou seguro que eu vou no rápido porque eu estou nesse grupo. Ora, estamos tendo atitudes carnais, é o apóstolo que está dizendo aqui. Ou você não crê na Bíblia? É o apóstolo que está dizendo. Se nós ficamos firmados nisso, olha, eu sou desse grupo, então eu vou no arrebatamento. Eu sou dessa grande denominação, a maior, a mais antiga, então eu tenho certeza que quando Jesus vir na sua segunda vinda, eu vou, porque eu estou ligado a essa grande organização. Estou ligado a esse grande líder. O apóstolo Paulo está nos chamando de carnais. Está chamando de carnais quem tem esse tipo de atitude. Não é? Aí, segundo porque ninguém pode outro fundamento além do que está posto, qual é Jesus Cristo. Então, prezados, como podemos identificar a verdade? Onde é que está a verdade? A verdade está onde é pregada a verdadeira palavra de Deus, sem mistura, sem puxar para um lado, sem puxar para o outro. A verdadeira palavra de Deus, a palavra revelada de Deus. O plano de salvação de Deus. Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ficando tão imaturos que a gente ouve o que ouvir e crê. Ou então passa a descrer porque alguém nos guiou a descrer daquilo que é a verdade, mas tem um pouquinho de mistura ali, uma mistura de rancor, uma mistura de dissensão, uma mistura de divisão, e o imaturo não vê. O imaturo não vê porque aceita uma mensagem misturada com veneno. Lembremos da passagem, já tratamos aqui no canal, da passagem quando Eliseu estava com profetas, com pregadores, e eles foram colher a palavra, foram colher alimento para comer e não percebeu que tinha veneno misturado. Mas o profeta viu. Então, prezados, nós precisamos hoje, nos últimos dias, não da interpretação da Bíblia, nós precisamos da revelação de Deus, da verdadeira revelação de Deus. Os irmãos ali em Coríntios achavam que eles estavam certos. O apóstolo Paulo chega a dizer, em outras palavras, ainda bem que não fui eu que batizei vocês, porque senão vocês poderiam falar que fui eu que batizei, não fui. Se você ler aqui, ou em outras partes desta carta, o apóstolo vai falar a respeito disso. Não é? Então, se nós não tomarmos cuidado, nós estamos falando de nós, começamos a ter atitudes imaturas por começar a dar ouvidos a ensinamentos imaturos que nos levam a separar da palavra de Deus. Já tratamos aqui no canal como identificar a verdade. O próprio Jesus nos ensinou. Se você ainda não tomou conhecimento desse conteúdo, está disponível aqui no canal. Como identificar a verdade no meio de tanta confusão religiosa. Que Deus te ajude. Que Deus te ajude a identificar a verdade. A verdade existe, mesmo nesses dias que nós estamos vivendo de confusão religiosa. Que Deus te ajude a identificar a verdade. Deus te abençoe, Deus te guarde e até uma próxima oportunidade, Senhor nos permitindo. Até breve.